Desde quando Lady Gaga debutou como artista e alcançou uma fama estratosférica, o nome dela foi muito vinculado em diversas polêmicas e controvérsias. Uma das mais pesadas era um fato que eles contavam na época de que Lady Gaga era responsável por boicotar carreira de artistas emergentes. O objetivo nisso dela era bem simples: manter o espaço aberto para apenas ela existir e conseguir destaque. Isso daí era o que era contado na época através das pessoas que diziam que Lady Gaga acabou com suas carreiras. Tá, mas por que eu tô contando isso daqui pra vocês? Porque recentemente uma cantora lá de 2010 que teve o seu primeiro disco lançado naquela época trabalhava com Red One e veio a público recentemente num podcast acusando Lady Gaga de ter sabotado a carreira dela, assim como de roubar uma das músicas que Lady Gaga havia feito para essa artista. Pois é, a história é bem cabulosa, mas eu vou explicar nos mínimos detalhes para vocês nesse vídeo, e também eu vou trazer algumas outras pessoas que contaram as suas versões da história de que Lady Gaga fez com eles também. Outras pessoas que eu vou mencionar aqui tiveram as suas narrativas feitas através da mídia, então duvidem de certas coisas, mas assim, o conteúdo vai estar aqui para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se você ama Lady Gaga, eu tenho certeza que você vai amar as estampas. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição do vídeo para você poder ir lá conhecer. Vamos começar com a história da Heidi Montag, porque ela aconteceu só algumas semanas atrás e gerou um grande rebuliço na internet, principalmente nos Estados Unidos, com esse tipo de narrativa de boicote. Para quem não conhece quem é a Heidi era uma atriz que resolveu em certo ponto virar cantora e ela também é socialite. Então ela é uma pessoa que tem assim muitos contatos dentro de Hollywood. E lá em 2010, quando ela ia debutar como artista, ela começou a produzir o seu primeiro álbum, que se tornou o disco Superficial. Já falamos dela aqui no canal em um vídeo especial chamado Quando Patricinhas Lançam Álbuns. Se você não conferiu ainda, vai conferir que vai estar marcado aqui no final desse vídeo. Heidi afirmou que Lady Gaga afetou seu trabalho com o produtor musical Red One em uma entrevista ao podcast Unpopular. No minuto 30:03, ela disse: "Nós íamos fazer o que ele e Lady Gaga acabaram fazendo, que é escrever todas as músicas juntos e produzir", disse ela ao apresentador do podcast. A música em questão que ela mais ficou chateada com Lady Gaga é a música Fashion, mas não é aquela Fashion que vocês conhecem do disco Art Pop. É uma outra Fashion que a Lady Gaga fez, que acabou vazando ali em um momento da carreira dela, mas depois foi lançada como parte da trilha sonora Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, interpretada com a voz da Lady Gaga, assim como também composta por Lady Gaga. Ah, mas se a música é feita pela Lady Gaga e cantada por ela, por que a Heidi Montag falou que a Gaga roubou a música dela, né? É isso que a gente vai entender agora. Heidi disse com as seguintes palavras: "Os compositores, às vezes, permitem que os artistas gravem músicas sem que detalhes de negócio sejam resolvidos." Heidi disse que Red One falou para ela: "Só é preciso obter o consentimento do escritor para lançarmos a faixa." Heidi disse que ela pensava que Lady Gaga era apenas compositora e que ela não tinha o intuito de interpretar a canção. Ou seja, a Heidi ficou puta porque ela foi lá, botou a voz dela na música e aí depois a música foi direcionada para outra pessoa, uma coisa super normal de acontecer. Ainda mais porque normalmente se a música ela é de uma pessoa que é dona dos direitos autorais dela antes de passar para o artista, a pessoa pode fazer o que quiser
com a música. Hailey disse que a música ganhou um grande impulso depois que a Lady Gaga fez uma aparição no The View e a música tocou lá. Ela afirmou que esse impulso levou os produtores de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom a colocar a música na versão da Lady Gaga no filme, mas era para ser a dela. Assim, a Hailey ficou puta e falou que a Lady Gaga fez de propósito. Hailey inclusive falou de um artigo de 2009 da US Weekly, onde RedOne foi entrevistado sobre a produção do Superficial. Lá ele diz: "Estou escrevendo e produzindo um álbum inteiro com ela. Vamos fazer algo grande." Só que o que aconteceu? Segundo a Hailey, a Lady Gaga teria falado para ele que se caso ele produzisse um álbum inteiro com ela, que Gaga não ia mais trabalhar com ele. Isso são palavras da Hailey, mas será que isso mesmo aconteceu, gente? É bem controverso. Hailey disse que ouvir elogios sobre Lady Gaga até hoje é difícil para ela, dado da história que elas têm. As pessoas ficam tipo: "Eu amo Lady Gaga", e eu falo: "Tenho certeza que ela é ótima, mas eu não tive o melhor encontro possível com ela." Nem a equipe da Gaga, nem a equipe do RedOne, ninguém se pronunciou em relação às coisas que a Hailey falou, mas serviu para alimentar os haters e gerar novamente o gatilho daquelas conversas envolvendo esse aspecto do boicote com o nome da Lady Gaga em conjunto. Uma outra pessoa que também disse que Lady Gaga, vamos dizer assim, acabou com a carreira dela e até roubou looks, foi a cantora estoniana Carly. A Carly causou essa polêmica lá no começo de 2010, quando afirmou que Lady Gaga roubou todas as suas ideias de looks e que continuava roubando. Ela inclusive compartilhou na rede social dela uma foto onde ela comparava os looks do seu clipe de Army of Love com um outro look que Lady Gaga usava em uma ocasião específica. A criadora da roupa branca estilo anos 90 havia dito que ela foi criticada quando se vestia assim, mas quando Lady Gaga vestiu, ela foi aclamada. Depois disso, a gente achou que a Carly não ia mais falar nesse tipo de assunto. O caso é que em 2014 ela volta a público e deixa a língua de chicote bater splash para todos os lados. Ela comentou dizendo: "Na verdade, eu encontrei ela antes dela ser famosa. Ela não se parecia comigo em nada na época. Estou apenas dizendo, eu sei que eu deveria ser politicamente correta, mas pessoalmente estou cansada de ser assim. Eu não ligo mais. Eu cheguei a um ponto que nós estamos por aqui no máximo por 80, 90 anos. E mesmo se você for um dos Beatles, daqui 200 anos, ninguém vai mais lembrar de você. Nesse ponto, eu só quero ser autêntica e honesta, sabe? Então sim, muitas ideias minhas foram roubadas por Lady Gaga. Até mesmo alguns experimentos que eu fazia, como pintar meu cabelo de amarelo neon, colocar glitter em volta dos meus olhos, e eu achava que ninguém roubaria isso, mas obviamente você não chega a ser uma artista naquele nível apenas assim. A imagem é apenas uma parte das coisas. Ninguém conseguiria ser tão grande apenas com sua imagem. É uma incrível compositora, é uma incrível cantora, uma incrível mulher de negócios que está também por trás de tudo aquilo ali. Então eu a respeito muito nesses momentos, mas menos no visual." Depois disso, a Carly nunca mais falou desse assunto, só que o Paris Hilton, aquele rato, veio a público no momento que Lady Gaga teve uma discussão com ele no Twitter e trouxe de volta essas afirmações aí, botando o nome de Carly de novo na roda e depois vinculando tudo isso que ela disse às coisas que ele havia falado para Lady Gaga naquele ponto da sabotagem. Vale a gente lembrar que o Paris Hilton é um dos pilares da fofoca dos anos 2000. Ele foi uma das pessoas, por exemplo, que vazou o álbum Blackout da Britney. Ele foi uma das pessoas que inventou a maioria das fake news sobre celebridades nos anos 2000. Então, assim, ele tem muita culpa no cartório por muitas coisas e as pessoas odeiam ele. Ele acusa Lady Gaga de ter participado da sabotagem de artistas como Natalia Kills, Porcelain Black, que é uma das artistas mais interessantes que nós tivemos naquele momento de auge da Gaga, porque ela tinha um estilo bem parecido com o de Gaga, mas mais voltado para o rock and roll, que também produzia com RedOne, seria lançado por RedOne e a artista não foi para lugar nenhum. Também citaram Katy Perry como uma das pessoas alvo de Lady Gaga e talvez uma das mais importantes de todas, que nós já falamos aqui no canal, Christina Aguilera.
Vale a gente lembrar que nem Porcelain Black, nem Christina Aguilera, nem Katy Perry, nem Natalia Kills falaram desse tipo de assunto, ok? Tudo isso partia da boca da mídia e do Paris Hilton, ok? Foca nisso. Quando ele foi comentar sobre o caso de Natalia Kills, ele disse: o pior exemplo de quem ela sabotou foi, sem sombra de dúvida, Natalia Kills. Ela estava lívida que Martin, o chefe de sua gravadora e coprodutor dela do seu primeiro álbum, estava trabalhando com Natalia. Para Gaga, Natalia era nada mais do que uma imitadora e um clone com ainda a mesma equipe. Então, ela ativamente se reuniu com membros da gravadora e fez ameaças para impedir com que o trabalho de Natalia fosse lançado e chegasse muito longe. Ela ainda disse que Natalia um dia poderá entrar em detalhes sobre o assunto porque ela sabe de tudo. Então veja só, né, gente, o Paris afirmar isso daí é uma coisa realmente muito grave. E me choca do fato dele nunca receber nenhum tipo de punição se ele tá falando uma grande mentira, né? Isso também é algo pra gente refletir. Só que aí a gente chega no caso de Christina Aguilera, que é um caso bem mais profundo. No documentário que eu fiz aqui no canal sobre o disco Bionic da Christina, eu contei toda essa história dando nome, timeline, a porra toda. Então assim, se você tiver interesse em ver isso daí bem aprofundado, vai lá assistir, porque isso daí vai mudar a sua visão sobre essa história toda. Mas obviamente eu vou resumir para vocês aqui um trechinho desse rolê todo. Em 2008, ao mesmo tempo que Lady Gaga estava debutando, Christina Aguilera estava lançando o seu primeiro momento na música eletrônica. Ela estava lançando ali o Keeps Getting Better, que era uma coletânea, assim como também a música Keeps Getting Better. Ela tinha mudado o visual dela, estava usando cabelos lisos, de franja, maquiagens bem marcantes, e naquele momento Lady Gaga ainda era emergente dentro do mundo da música. Na verdade, ela só tinha lançado Just Dance. O caso é que o Paris Hilton, que era amigo da Lady Gaga naquele momento, começou a fazer diversos comparativos da Christina com a Lady Gaga. Em certo ponto, até a Christina meio que zoou essa história toda, porque ela disse que não sabia se Lady Gaga era homem ou mulher, porque ela nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Inclusive, muitas pessoas até hoje em dia falam que essa fala da Christina foi um tanto transfóbica. Mas o que eu realmente acredito que ela quis dizer foi que ela não sabia quem era aquela pessoa, que ela só conhecia por um nome. O caso é que isso daí ficou tão fora de controle que pra gente hoje, que estuda sobre música e analisa todos esses efeitos da mídia, o que foi plantado ali foi quase que uma propaganda nazista, onde as pessoas vinculam uma mentira e elas contam essa mentira de jeito diferente em outros lugares. O caso é que quem lê vai averiguar isso em outro meio de comunicação, o outro meio tá falando a mesma coisa, passa a ser verdade, por mais que os dois estejam mentindo. Infelizmente, as pessoas ainda não procuram tão a fundo a verdade por trás de certos fatos. Em certo ponto, um radialista chega a público para contar a sua versão da história. Segundo ele, a Interscope, gravadora de Lady Gaga, começou a boicotar o lançamento do álbum de Christina daquela época, o Bionic. Ele disse que a gravadora insistia muito para não tocar as músicas e que chamavam Christina de Flop Tina, que virou inclusive um objeto de chacota entre as pessoas envolvidas ali do time da Interscope para falar de Christina Aguilera. Esse termo Flop Tina, depois quando foi parar no Twitter, vinculado pelo próprio Paris Hilton, tomou uma proporção enorme, gerou um dos piores hates da indústria da música contra uma artista. Outra coisa estranha que começou a acontecer na época também, que esse radialista contou, foi o fato de que pessoas começaram a ligar nas rádios para repudiar a música de Christina Aguilera. Só que esse repúdio não passava de uma estratégia contra Christina, porque era algo extremamente organizado e totalmente inorgânico. Jared Stilling, que é um diretor musical, disse que sim, estrelas têm o poder de brecar umas às outras, mais do que nós imaginamos. O que no caso seria um exemplo que ele deu, o mesmo quando Mariah Carey pagou para o MSN para fazer reviews negativas da turnê de Madonna. Quando o assunto chegou à tona e virou uma coisa pública, essa pessoa que escreveu a review perdeu o seu emprego. E assim, são histórias com muitas nuances. Nem sempre a gente vai conseguir ter uma visão ampla do que aquilo ali de fato está apresentando pra gente de gravidade ou mentira. Mas eu sempre falo para todo mundo aqui do canal,
Busque informações em mais de um lugar para vocês poderem ter noção. Eu sempre duvido de tudo isso daqui, gente, que foi falado nesse vídeo. Porque para mim, muitas pessoas também fizeram o contrário. Usaram de palavras, tá, colocadas na boca de Lady Gaga para se autopromover. Então isso daí é uma coisa para gerar um clique em vocês e vocês pensarem um pouco mais também sobre esses outros lados da mídia, ok? Comenta aqui qual que é a sua opinião sobre essa história toda que eu quero saber, ok? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!